Glória a Deus, meus queridos, a paz do Senhor. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, para que a gente possa meditar um pouco na palavra de Deus, para que o Senhor venha tratar do nosso coração, para que o Senhor venha falar conosco, nos edificar, nos consolar, nos exortar, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E a palavra que eu trago hoje vai estar aqui em 2 Samuel, no capítulo, aleluia, onde vai falar de Davi e Betseba. E nós não vamos tratar tanto do pecado de Davi, mas vamos tentar aqui, através desta porção, mostrar que Deus, Ele nos dá limite ao homem, independente do cargo que ele tenha, independente da sua posição. É isso que eu quero tratar aqui. Eu acordei e eu já tinha lido esta passagem, comecei a pensar sobre Davi, um rei de Israel, um jovem tirado ali. Ele era um simples pastor de ovelha e Deus o tira dessa condição de pastor de ovelha e o torna rei, rei de Israel, rei do povo de Deus, o povo que Deus escolhera para fazer dela uma grande nação. Mas antes nós vamos orar, pedir a Deus a graça, a sua misericórdia, a sua, aleluia, direção para falarmos a respeito deste assunto. Maravilhoso Deus e Pai eterno, nesta manhã, Senhor, te rendemos graça, te rendemos louvores. Declaramos que o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de Ti. Declaramos, Senhor, que somos dependentes de Ti, que só estamos com vida porque o Senhor permite, pois o fôlego de vida que temos vem do Senhor. Por isso, Pai, toma a frente deste momento a qual nós iremos tratar da Tua palavra. Fala a cada coração, a cada vida que irá ouvir esta mensagem através do Facebook. Fala aos corações, meu Deus, de cada vida, de homens, de mulheres, de jovens, de idosos. Fala ao coração, Senhor, do descrente e do crente. Fala ao coração, meu Pai, de todos, sem distinção, em nome de Jesus. E que a minha voz, Senhor, seja a Tua voz. Que o Senhor possa me usar como instrumento nesta manhã para alcançar vidas, para libertar vidas, para transformar vidas, porque eu de mim, Senhor, não liberto ninguém, não transformo ninguém, até porque eu estou na mesma condição de muitos, precisando da Tua ajuda, perseverando no Teu caminho, buscando, Senhor, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua direção para a minha vida e para a minha família. Por isso, Senhor, fala a cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Eu vou ler a passagem aqui, a qual está no livro, no Velho Testamento, de 2 Samuel, no capítulo 11, fala sobre Davi e Betseba. Diz assim a palavra de Deus. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe,
os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Davi viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher, e soube que era Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram, e Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disso, disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar e depois de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca de acordo está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo o que é sagrado, que nunca poderei fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa. Naquela noite, em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercado a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi, e Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado, perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram que eles poderiam atirar flechas do alto das muralhas? Vocês não se lembram como Abimeleque, filho de Jorubessete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto, mas nós os forçamos a voltar para o pátio da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos.
e o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Betseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio e ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Deus Eterno não gostou do que Davi tinha feito. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido, agora eu quero ler aqui no capítulo 7, eu vou voltar um capítulo. E este capítulo 7, ele vai falar do desejo que Davi tinha de fazer um lugar mais adequado para colocar a arca. E veja bem o que o profeta Natã vai falar para Davi. Capítulo 7 diz assim, o verso 3. Davi, ele tinha um desejo de colocar a arca, né, em um lugar adequado. E ele foi então consultar o profeta Natã. E Natã disse para ele assim, olha, faça tudo o que quiser, porque o Deus Eterno está com o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus queridos, Davi, ele é um simples pastor de ovelha, a qual Deus mandou Samuel ungir, porque Saul foi rebelde, foi desobediente a Deus. E aí Deus resolve escolher Davi, ungir Davi como rei, envia a casa do seu pai Jessé, Samuel. Samuel unge Davi rei. Davi se torna rei ungido. Davi fica ali junto de Saul por um tempo, porque Saul estava com espírito de engano, de perturbação que Deus permitiu. E Davi estava ali tocando harpa para acalentar, para acalmar o espírito de Saul. E quando Davi tocava, o espírito se retirava, Saul acalmava. E Davi vai enfrentar o gigante Golias. Davi derrota este gigante através do poder de Deus, em nome do Deus Eterno, do Deus de Israel. Com o passar do tempo, Davi, ele vai se tornar rei de Judá. E com a morte de Saul e de Jonas, Davi, ele se torna rei de Israel, de todo Israel. E agora Davi se torna rei. Davi agora é o rei de Israel, é o homem que está à frente ali. Deus coloca Davi numa posição superior. Davi tem várias esposas, tem as concubinas. Mas nesta passagem vai dizer que era primavera, capítulo 11, e que na primavera os reis saíam para guerrear. Mas Davi, por algum momento, resolveu ficar no seu palácio, descansando talvez, e mandou seus oficiais ali para a guerra. E Davi vê uma moça, uma mulher, Betseba, uma mulher casada com um dos soldados de Davi. Uma mulher bonita, bonita porque ela chamou a atenção de Davi. Ela estava no terraço se banhando e Davi viu
E Davi desejou e mandou procurar saber quem era esta mulher e mandou trazê-la para o palácio. Esta mulher talvez não poderia recusar o pedido do rei. Ela foi. Davi seduziu, teve relações com ela, consequentemente ela engravidou. Davi não quis tomar a responsabilidade para si. Havia na lei mosaica que aquele que fosse pego em ato de adultério, homem ou mulher, o adúltero ou a mulher, eles tinham que ser apedrejados. Era a lei. E a lei se aplicava a qualquer pessoa. Levítico 20:10 vai falar sobre isso. Veja o que diz Levítico 10. 20, versículo 10, diz assim: se um homem comete adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Então, pela lei, Davi e Betsé deveriam ser mortos, apedrejados. Independente dele ser o rei ou não. Ele mandou chamar esta mulher na surdina. Esta mulher engravida e comenta para ele: Davi, eu estou grávida. Davi então manda chamar o marido dela, um homem que estava na guerra. E Davi, olha, vai lá, chama o marido dela. Davi vem com uma conversa para cima dele, para ver se ele ficaria com a sua esposa naquela noite. Olha, fica aí. Mas Urias, ele era um homem justo. Urias, ele tinha responsabilidade. Urias, ele viu que o povo, os homens, os soldados estavam ali guerreando, e como poderia ele então se colocar numa condição de estar usufruindo ali, descansando, enquanto seus companheiros estavam todos na peleja, na guerra, alguns morrendo. E Davi então tenta seduzi-lo para que ele fique ali, para que ele vá para casa, para que ele tenha relações sexuais com a sua esposa, para que Davi fugisse da sua responsabilidade, do ato pecaminoso que cometeu junto com a companheira, com a esposa de Urias, Betseba. Mas Urias não vai. Urias fica por ali dormindo na porta do palácio. Urias dorme no quarto dos guardas. E Davi resolve embriagá-lo para ver se ele vai para casa. E o homem não vai. Ele é firme, é resiliente na sua palavra. E Davi então manda ele voltar com uma carta a qual ele não sabia o conteúdo dela. Uma carta que dizia para Joabe: olha, põe ele no mais alto nível, onde a guerra está mais travada. Depois tu sai, deixa ele sozinho. Davi então trama a morte de Urias. Porque se Urias, meu querido, voltasse da guerra e sua esposa estivesse grávida, ele saberia se era dele ou não. Ela ia sofrer as consequências. Todo o povo ficaria sabendo da vergonha e ela seria apedrejada. E ela teria que dizer quem foi o homem com quem ela se deitou. E seria isso uma vergonha para Israel.
Mas Davi, na sua condição de rei, de autoridade máxima da nação, ele envia este homem de volta à guerra, com a carta que continha um conteúdo. Olha, Joabe, põe ele na onde a batalha está mais remida. Deixa ele lá e se retira. A intenção de Davi era que Urias morresse. E foi o que aconteceu, Urias morreu. Davi agora comete mais um pecado. Além do adultério, Davi agora é conivente com a morte do inocente. Davi achava que estava tudo bem, que ninguém iria saber do ocorrido. Só que Davi se esqueceu de uma coisa, que existe um Deus que tudo sabe, tudo vê, um Deus que é santo, que é justo, um Deus que não está de cordata com o pecado, não, porque ele é santo. Deus, ele não encobre o pecado de ninguém, seja de um simples ser humano que não tem um cargo, de um rei, de um magistrado. Deus, ele não encobre pecado de homem nenhum. Davi era o rei, e Davi achou que podia fazer tudo o que quisesse. E por achar que fazer tudo o que quisesse, Davi não mediu consequências. Veja o que o profeta Natan disse para Davi no capítulo 7, no verso 3. Respondeu: faça tudo o que quiser, porque Deus eterno está com o Senhor. Talvez esta palavra, faça tudo o que quiser, porque o Deus eterno está com o Senhor, entrou no coração de Davi. E Davi, ele foi tomado. Ele disse: não, eu sou rei, eu posso fazer o que quiser, eu posso ter a mulher de quem eu quiser aqui. E Davi então comete este ato de adultério, este ato de homicídio contra um homem inocente, e achando que ia ficar tudo bem, ninguém ia saber. Mas Deus sabe, meu querido. Deus sabe o que você faz. Deus sabe o que eu faço. Não adianta nós queremos esconder o nosso pecado, o nosso erro, debaixo dos panos, debaixo do tapete, atrás da porta. Não adianta você querer esconder de Deus aquilo que você fez, aquilo que nós fazemos de errado, não. Deus, ele não é conivente com o pecado. Todo pecado tem consequências. E Davi vai sofrer as consequências do seu pecado. Davi vai ter uma família desestruturada, aonde os filhos vão se matar, um dos seus filhos vai estuprar a própria irmã, o outro vai assassinar, depois o outro filho dele, Absalão, que é a irmã de Tamar, que foi estrupada, ele vai se revoltar contra o pai, vai tentar usurpar o trono do pai. Vai haver morte na família de Davi. Davi vai ter uma família conturbada, em conflito, porque ele achou que poderia, Davi, fazer tudo o que quisesse. Deus, meus queridos, ele nos deu leis para que essas leis pudessem nos limitar, leis para que nós viéssemos a nos conduzir por elas. Deus deixou os seus mandamentos. Deus, quando fez o céu e a terra, ele criou leis, dando limite à natureza, aos mares, aos rios. Deus criou leis para o universo.
para os astros celestes. Deus criou leis para a natureza. E nós não podemos ultrapassar os limites que Deus nos deu. Davi, ele achou que por ser rei, poderia ultrapassar os limites da lei mosaica. Achava que nada ia acontecer, que ele iria ficar impune, que não haveria consequências. Mas ele pagou. O seu pecado teve uma consequência terrível para a sua família. Quando nós, meus queridos, ultrapassamos os limites das leis ou da lei que o Senhor nos dá, achando que nós podemos fazer qualquer coisa que nos venha à cabeça, quando nós saímos fora daquilo que nos padroniza diante de Deus, que é a sua palavra, vem as consequências. E quantos estão aí andando fora do prumo de Deus, andando fora da palavra de Deus, desobedecendo os limites que Deus colocou na sua vida. São pastores, são mulheres, homens, pessoas simples da igreja, que estão aí fora dos limites, dos padrões da palavra de Deus, mentindo, roubando, adulterando, fraudando, se corrompendo. Homens que se dizem ungidos, mas que agora estão aí cometendo pecados horríveis, saindo fora dos limites da palavra de Deus. E tentam se desculpar usando a própria palavra de Deus para encobrir os seus pecados, os seus erros, as suas mazelas. Davi sofreu consequência do seu pecado. Davi saiu fora dos limites da lei de Deus. Ele poderia ter sido apedrejado junto com Betseba, mas Deus foi misericordioso com ele. Davi foi repreendido. Deus usa o profeta Natã para repreender Davi. Natã usa uma parábola ali. E Davi, quando escuta aquilo que Natã está contando, esta história, vem no coração de Davi aquele senso de justiça. Mas como pode um homem que cometeu injustiça, adultério, assassinato, agora ele quer ser justo? Mas Natã faz Davi cair em si e ver que ele é aquele homem que cometeu injustiça. Quantos, meus queridos, estão aí nas suas posições de pastores, de missionários, de evangelistas, de palestrantes, de homens de Deus, se dizem tão justos, têm um senso de justiça tão grande, mas não conseguem olhar para si e perceber o seu erro, e querem logo julgar as pessoas, condenar as pessoas. Quantos homens e mulheres que saíram dos limites que Deus lhe deram, que Deus lhe deu,
Homens que se venderam e têm se vendido para receber benefícios políticos, para ter dinheiro fácil, entrando dentro das congregações. Pessoas que fugiram, que estão fora do limite da palavra de Deus e que usam a palavra de Deus para embasar suas obras, seus atos pecaminosos. Homens que querem ter benefícios, que se juntaram, que se uniram a pessoas que não têm compromisso com a palavra, que não têm compromisso com o reino de Deus. Pastores que perderam o limite, até onde eles podem ir. Manobra o povo de Deus, obriga o povo de Deus. Expulsam irmãos da igreja, quando os irmãos é contrário àquilo que muitos líderes pensam, eles logo colocam aqueles irmãos para fora, não aceitam. Porque são gananciosos. As igrejas hoje estão fora dos limites, dos padrões que Deus deu a ela. Igrejas que você não sabe se é igreja ou se está tendo algum ato ali diabólico. Igrejas que saíram do limite da norma correta de adorar, de cultuar a Deus. É muita gente fazendo coisas horríveis em cima dos altares. Irmãos trepando em cima das costas do outro, fora dos limites de adoração a Deus. Pessoas extasiadas nas igrejas, achando que é o poder de Deus. Pessoas que caem no chão, sugestionada, achando que é o Espírito Santo. Pessoas com a mente embotada, porque fugiram das normas da palavra de Deus. Fugiram dos limites que Deus deu na palavra. A igreja virou um circo. Mas ainda bem que Deus não está olhando para a placa de igreja A, B, C, D. Deus não está olhando para isso. Deus conhece o seu povo. E o povo de Deus conhece o seu Deus. Porque quando o Senhor chamar a sua igreja, ela vai atender a voz do seu pastor, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quantos irmãos estão aí achando que pode fazer qualquer coisa? Davi achou que poderia fazer o que quisesse, porque ele era rei. E quantos estão aí, quantos líderes evangélicos acham que pode fazer qualquer coisa fora da palavra de Deus? Se misturando com quem não deve, contaminaram a igreja. Um povo que está perdido, um povo que está com a mente embotada, um povo sendo levado pela ganância, um povo que está sendo manipulado.
por interesses de falsos líderes, falsos profetas, que profetizaram de si mesmo, que profetizaram da carne, da sua bel vontade, porque queriam e querem ter lucro, e se esquecem do povo, da igreja, e dizem que se importa com o povo. Mentira. A igreja é santa, meu querido. A igreja é santa, ela foi comprada com o sangue precioso de Cristo. A igreja não é sua, meu querido pastor. A igreja pertence a Deus e Deus vai requerer de você os cuidados devidos que você deveria dar à igreja, os ensinamentos corretos que você deveria dar à igreja. Mas o que você tem feito? Fugiu fora dos limites da palavra de Deus, causando confusão, causando bagunça no país, na nação, implantando ódio em lugar do amor. Quantos são aí os pastores gananciosos, doidos por dinheiro, doido para ter seus benefícios, para ter suas vantagens, enquanto muitos irmãos estão em situação tão difícil, falam de santidade em cima do altar, quando eles mesmos não vivem uma vida de santidade, de acordo com a palavra de Deus, com os limites que Deus deu para ele, dentro da palavra. Davi fugiu, ultrapassou seus limites de rei, e por isso ele pagou o preço. Achou que poderia fazer qualquer coisa, mas não pode, meu querido. Todos nós temos um limite. Deus nos deu um limite. Deus nos deu uma palavra aonde a qual nós devemos nos conduzir. Naquele tempo havia a lei mosaica. Davi conhecia a lei. Ele sabia da lei. Ele sabia das consequências se um homem e uma mulher estivessem em ato de adultério. Eles seriam mortos, apedrejados. E Davi não queria passar por isso. E talvez Davi não quisesse que aquela mulher, Betseba, passasse por isso. Por isso ele manda chamar o marido dela, para tentar esconder o seu pecado, a sua falta. E será que você, pastor, não tem querido esconder os seus pecados, suas faltas? Quantos irmãos sofrendo, quantas pessoas. Nós temos um limite que Deus nos deu, e nós temos que obedecer este limite. A palavra de Deus. É através dela que nós devemos nos basear, viver nesta terra. É verdade que ninguém é perfeito. Nós temos momentos difíceis, mas nós temos que saber nos orientar por ela. E quando errarmos, sermos sinceros, verdadeiros, e pedir perdão a Deus. E não cometer o erro. Será a igreja que nós pedimos perdão a Deus pelo erro que cometemos? Será que você pediu perdão a Deus dos palavrões que você andou falando nas épocas de eleição, do seu julgamento que você fez ao seu próximo? Quando na verdade Deus manda a gente olhar para a trave que está no nosso olho antes de tirar o cisco do olho dos outros. Você ultrapassou os limites de Deus. A igreja tem ultrapassado os limites de Deus. Não seja, meu querido, conivente com o pecado, como foi Joabe. Joabe, ele foi conivente com o pecado. Seja um profeta como Natã.
que não foi conivente com o erro de Davi, que quando Deus o mandou ali para exortar Davi, Natan não teve medo, Natan não se calou, porque Natan era um homem que obedecia a Deus. E ele falou para o rei: rei, este homem é você que cometeu injustiça, que adulterou, que pegou uma mulher casada, que levou um homem à morte, foi conivente com a morte de Urias. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não passou a mão na cabeça de Davi, meu querido. Davi pagou pelo seu pecado. É verdade que Davi se arrependeu. E Deus quer isso de mim e de você, que nós venhamos a nos arrepender quando errarmos, quando pecarmos. E deixar o pecado para a glória de Deus. Meu querido, que possamos voltar aos limites da palavra de Deus. Que não nos deixamos ser seduzidos, enganados pelas coisas dos homens, por interesses de homens, mas que possamos viver esta verdade para a glória de Deus. Que Deus possa nos conduzir todo dia, conduzir a nossa família, conduzir os nossos vizinhos, conduzir esta nação, conduzir os nossos líderes, que a mão de Deus esteja abençoando eles, para que tudo vá bem para a nossa nação. Que possamos ser gratos a Deus, que não venhamos causar problema, povo de Deus. Pelo contrário, possamos orar, independente da fé daquele que está ali, como líder, como presidente da nação. Nosso dever é orar. A palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. Aqueles que estão no poder, foi Deus quem constituiu. Deus, ele é soberano, ele faz como quer, ele sabe todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas. Igreja, larga a mão dessas pessoas mentirosas, enganosas, fraudulentas, ambiciosas. Não se mistura com esse tipo de gente, igreja. Peça a Deus discernimento de espírito. Não seja levado. Quantas vidas morreram na pandemia, quantas por ganância de homens. E você que é evangélico, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai ficar apoiando esse tipo de gente até quando? Até quando você vai viver nesta cegueira? Meu querido, Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Nosso Deus, entende, ele é um Deus de paz. Deus não é um Deus que vai causar baderna. Qual é o espírito que está em você? Deus, se ele quisesse causar uma rebelião, imagine Jesus, quando foi preso, se ele quisesse causar ali uma rebelião em Roma. Mas ele disse: Pedro, guarda a espada, porque quem pega da espada será ferido. Meu irmão, a nossa arma é a oração. É pedir a Deus a misericórdia nas nossas vidas, é pedir a Deus a misericórdia na nossa nação, é pedir a Deus a misericórdia nos nossos líderes, é pedir a Deus que a mão de Deus abençoe o nosso país, o nosso povo, independente de religião, porque religião não salva ninguém. Temos que nos unir, andar de mãos dadas com o Senhor, orar para que a nossa nação ela venha prosperar, ela venha crescer. Orar pelos necessitados, meu querido. Não se deixe enganar por falsos líderes que buscam os seus interesses, que se endividam aí e aí ficam amigos dos políticos para tentar se safar de suas dívidas, porque querem meio fácil de vida.
Quanto dinheiro foi dado aí para muitas instituições evangélicas, dinheiro que poderia ajudar outras pessoas. Infelizmente, a igreja perdeu o sentido. Muitos irmãos estão fora das suas congregações, se decepcionaram com a liderança, porque uma liderança hoje corrompida, uma liderança que se vende em troca de dinheiro, em troca de benefícios, mas estão lá na frente pregando, falando de santidade, falando de amor, enquanto os muitos que estão ali no átrio, embaixo, pessoas simples, pessoas às vezes iletradas, mas que têm um coração voltado para Deus, e por ouvir às vezes aquele líder que está ali em cima, eles acham que aquele homem tem razão, mas não percebe as palavras que as envolvem, que eles deixam entrar no coração e para a mente, e eles fazem tudo o que aquelas pessoas mandam. E eles não são guiados por si mesmos. Você é livre, meu irmão. Você é livre. Mas a sua liberdade não quer dizer que você deva fazer tudo. Paulo ele vai dizer, eu tudo posso. Tudo me convém. Mas tem coisas que não nos convêm. É a gente que tem que saber, através da palavra, quando você lê, quando você medita. Nem tudo você pode fazer, nem eu posso fazer. Deus nos deu um limite, e nós temos que saber esse limite de Deus para as nossas vidas. Não fique aí, meu irmão, sendo cego. Seja uma pessoa crítica. Você tem voz. Você faz parte de um corpo de Cristo, de uma instituição, de um sistema religioso. Você tem direito a opinar. Não seja uma pessoa que é só manipulada. Procure perguntar o porquê disso, daquilo. Por que está ajudando fulano? Alguém da política que chega na igreja. Por quê? Procure ver se esse homem realmente ele tem um perfil. Não é verdade que é difícil você analisar as pessoas, mas procure ver pelas atitudes, irmãos. As atitudes. Pelo fruto conhecereis a árvore. Não é pela riqueza. Muitos acham que o fruto que Deus estava falando é de riqueza, de uma vida bem estabilizada. Mas é o fruto, irmão, do comportamento, da nossa conduta diária, de como nós tratamos os outros, de como nós vemos as pessoas, de como nós nos relacionamos com as pessoas. Será que nós amamos nosso próximo? Porque para mim dizer que amo a Deus, eu tenho que amar o meu semelhante. Mas se eu não consigo amar o meu irmão que vejo, como eu posso amar a Deus que não vejo? Então, meu querido, não saia do limite desta palavra. Leia a sua Bíblia. Não deixe ela ficar empoeirada em cima da estante. Deus, ele vai te ensinar. Deus, ele vai te orientar. Deus, ele deseja o melhor para você. Analise as pregações. Analise aquilo que aquele homem lá em cima está falando, se vem de Deus, se não é. Não se deixe enganar, meu querido. Nem todo aquele que diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Abençoe sua família, seu ministério, abençoe o seu trabalho, te dê saúde, te dê livramento, que Deus abençoe o nosso Brasil, nossa nação, que Deus ajude o nosso presidente, guarde o livre de todo o mal, que tudo aquilo que o inimigo estiver arquitetando contra ele caia por terra, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi feito nas madrugadas,
dentro de congregações aqui no Brasil ou fora, orações contrárias à pessoa do nosso presidente que cai por terra em nome de Jesus. Reuniões que foram feitas nos Estados Unidos, dentro de igrejas ali, promovendo desordem, falando o que não devia, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Profecias de homens que só querem isso, benefício, mas você continua do mesmo jeito na igreja. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Deus, Ele é soberano. Deus está no controle de tudo, entenda isso. Amém? Que Deus nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho um canal no YouTube, chamado Comunidade dos Discípulos. E se você quiser ajudar o meu canal a crescer, se inscreva lá no meu canal, tá certo? Se tiver algum amigo, convide ele a se inscrever no meu canal, né? Para que meu canal possa crescer, chegar até outras pessoas, né? Tá bom? Você se inscrevendo, irmão, você vai estar me ajudando. Você vai estar ajudando a palavra de Deus a alcançar outras pessoas, tá certo? Aqui eu não quero meu canal para denegrir a imagem de ninguém ou a religião de ninguém. Eu quero falar apenas do amor de Deus, orientar você através da palavra, te instruir de acordo com a vontade de Deus, tá certo? Eu sou apenas um servo, irmão. Apenas um servo que um dia aceitou a Cristo. Estava ali necessitado, que não tinha ninguém ao meu lado, e tantas vezes caminhava por este mundo, indagando, fazendo perguntas, querendo saber a razão do meu viver. Entender o amor de Deus. Às vezes a gente não tem o amor do pai, da mãe, e a gente busca, né, o amor. E eu desejei conhecer o amor, entender desse amor de Deus que tanto minha alma almejava. Um amor que se expressou na cruz do Calvário, quando ele ali derramou, deu a sua vida por mim, carregou uma coroa de espinhos, teve suas mãos furadas com os pregos, seus pés, uma lança perfurou o seu lado, por nós que somos pecadores, que não merecemos nada, que aquilo que ele fez nós não merecíamos, nós merecíamos a morte, mas ele o resolveu fazer. E como tantos outros que estão no mundo, perambulando de um lado para o outro, assim era eu. Eu vivia de um lado e para o outro, irmão, perambulando, igreja, indagando a razão para viver. Pensamentos, às vezes, que vinham de morte, que o inimigo dizia, se joga debaixo de um ônibus, porque ninguém te ama. Eu tinha esses desejos, irmão, de morte. Bati em muitas portas, quando em busca de emprego, quando jovem, e às vezes saía decepcionado, e às vezes olhava para mim e dizia, deve ser a minha aparência. Eu não estou no padrão da empresa. E eu não entendi, às vezes saía daquele local ali, triste, mas alguém estava ali do meu lado, alguém que eu não conhecia, que me guardava, e que um dia me conduziu a uma igreja evangélica. E me lembro que pela primeira vez, quando eu adentrei, eu comecei a ouvir aquelas canções e eu chorei, irmão. Chorei porque a minha alma necessitava de amor de Deus, do amor que talvez seu pai e sua mãe nunca tenham lhe dado. E eu queria conhecer o amor.
que aquele homem estava ali na frente falando. O amor de Deus. Quando você está na presença de Deus, irmãos, você é tomado pelo amor, pela presença santa dele. E você começa a se olhar para si e enxergar que você não merece esse amor, o amor de Deus, porque quando você olha a sua condição de pecador, de coisas que você praticou, você vê que não merece o amor que ele expressou na cruz. Talvez você diga, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu sempre fui uma pessoa boa, eu não preciso me tornar um religioso. Não, verdade, você não precisa. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe, eu também nunca tirei a vida de ninguém, graças a Deus. Eu também nunca apontei uma arma pedindo as coisas dos outros. Mas havia dentro de mim um vazio, uma tristeza que religiões não preencheram. Que lugares que eu fui para encontrar uma resposta, a paz, o equilíbrio emocional, não deram para mim. Mas em Jesus eu alcancei o que eu desejei. Posso não ter uma vida arregalada, posso não ter bens materiais, pois eu também não tenho. Posso não ter sucesso na minha vida profissional, mas eu tenho Deus. Eu sei do Espírito que está dentro de mim. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que me abraçou e preencheu meu coração. Eu estou aqui, caminhando, buscando mais e mais de Deus, porque a minha alma necessita dele. O meu ser necessita deles. Aleluia. Deus, ele se importa com você, homem, mulher, jovem, você que talvez tenha sido abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, você que tenha sido abandonado pelo seu marido, sua esposa, você, idoso, que tenha sido abandonado pela sua família, você que ainda não se encontrou com Deus, você não precisa estar aí cheio de gente à sua volta para buscar Deus. Você não precisa de uma canção para encontrar Deus. Você precisa apenas abrir seu coração para Ele e pedir para Ele entrar. E pedir para Ele fazer morada. Dizer para Ele aonde é a sua dor. Aonde está o seu tormento. Dizer para Ele que você não consegue viver sem Ele. Você pode convidá-lo a morar dentro de você. Mas você talvez diga, mas eu não mereço, eu sou um pecador. Como Deus vai morar dentro de mim? Deus deseja, meu querido. Você só tem que dizer sim para Ele. Você só tem que convidá-lo para fazer parte da sua vida. Não importa quem você seja, não importa o que você fez, você só tem que se voltar a Ele, pedir perdão e pedir para que Ele faça morada no teu coração e pedir para que Ele mude a sua vida, a sua história e pedir para que Ele lhe ajude a caminhar com Ele todos os dias. Deus quer tratar do seu coração. Deus quer tirar do seu coração a tristeza, a solidão, o desespero, a incerteza do amanhã. Deus quer tirar do seu coração o medo, a angústia, a decepção. Deus quer tirar do seu coração os seus temores e te dar a paz, a alegria, e colocar dentro de você
aquilo que há de mais precioso, que é o Espírito Santo, que não se pode comprar. Você não pode comprar o Espírito Santo com oferta, com dízimo. Você não pode comprar o Espírito Santo fazendo suas obras de caridade. Ele conhece o nosso coração. Ele faz a leitura da nossa alma. Ele conhece a sinceridade de cada um de nós. Deus quer entrar na tua vida para que você possa dormir todos os dias tranquilo. Deus quer entrar na tua vida para que você não seja mais dependente do álcool, das drogas. Deus quer entrar na tua vida para te guiar no caminho de luz, a transformar. Aleluia. Ah, meu irmão, talvez você seja uma pessoa que esteja chorando pelos cantos. Você não deixa ninguém ver você chorar. Às vezes o seu choro é dentro de você. Só Deus conhece o seu choro, seus lamentos, suas queixas. Quando você está só, você se pergunta para Deus o porquê dessas coisas estão acontecendo comigo. O que eu fiz para merecer? E você, às vezes, quer sair para caminhar, porque você não encontra saída. Nada do que as pessoas falam vai acalentar teu coração. O choro bate quando você está só. O choro do abandono, da recepção, da incerteza do futuro, de não entender as leis da vida. Por que acontece isso comigo? Você se acha bom, justo. E por quê? Por que acontece isso? Por que as portas estão fechadas? Eu estudei, eu tenho um currículo bom. E você se pergunta: tem coisas, querido, que eu não vou poder te dar a resposta, porque me foge a minha compreensão humana. Mas eu quero dizer que existe um Deus que te ama em toda e qualquer condição. Um Deus que te quer bem, um Deus que quer te amparar, te ajudar, um Deus que conhece a sua dor, seu sofrimento, seu choro, a dor da tua alma, que palavras humanas não podem consolar. Você precisa ir a Deus. É só isso que eu posso te dizer. Você precisa ir a Deus de verdade e deixar que Ele transforme sua vida e deixar que Ele preencha o teu ser, teu coração. Porque as demais coisas Ele pode acrescentar. No tempo dele, Ele pode acrescentar ao teu coração as demais coisas. Não estou dizendo aqui que Ele vai te enriquecer, te encher de ouro, te dar uma mansão, um carro do ano. Não, porque o Evangelho não é isso, meu querido. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é amor, justiça. Aleluia. Eu só sei de uma coisa, que todos nós precisamos de Deus. E que sem Ele nós não podemos dar um passo sequer.
Que você nesta manhã possa entregar a sua vida a Deus, possa buscar a Ele de todo o seu ser, que Ele preencha todos os espaços da sua vida, que Ele preencha as suas expectativas. De uma coisa eu sei, que Deus te ama, que Deus nos ama. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Irmão, eu tenho um Pix, né? Se você quiser ajudar com algum valor, tá certo? Irmão, eu peço isso, não é porque eu quero o seu dinheiro, não quero o seu dinheiro. Eu peço para poder ajudar a melhorar o meu canal, comprar alguns equipamentos, né, microfone, algumas coisas que eu preciso para melhorar. E se você puder ajudar, amém. Se não puder também, amém. Que Deus te abençoe da mesma forma, em nome de Jesus, tá certo? Continue aí ouvindo as lives, que Deus fale ao teu coração, que Deus te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Glória a Deus.